Olá, amigos e seguidores do canal. Aqui Vitor Machado, dando boas-vindas a vocês todos, pessoal que já está por aqui, e quem está chegando novo, com certeza, na intenção de seguir o canal. Já vou pedindo a todo mundo que já deu o like nessa postagem. É de fato uma postagem diferente, a única no caso. Entre esses nossos quase mais de 300 postagens, essa é a única de fato. Vocês já vão ver por quê. Bom, hoje, 31 de janeiro, terminando o primeiro mês do ano de 24, é disso que morre a maioria das pessoas, o tempo passando. O tempo passa muito rápido, realmente. Mas é isso aí. Então, hoje, 31 de janeiro, quarta-feira, interlúdio de horror, atendendo a pedidos. Só que nesse caso, é um caso bem diferente. Eu, inclusive, já tinha uma outra programação para hoje, mas me chegou um pedido muitíssimo especial e eu achei, vou ver. O seguidor, Ronaldo Leme, ele mandou o seguinte pedido, que ele escreve, assim como eu faço, né? Escreve histórias de fantasia, né? E se ele podia me mandar algum conto, eu não sou nenhum crítico literário, mas ia dar minha opinião, né? Simplesmente. Ele mandaria um dos contos dele, da autoria dele, para eu dar uma olhada e avaliar se achava bom o suficiente para pôr aqui, né? Na companhia desses nossos mestres do horror. Aí ele mandou um conto que ele escreveu em 2020, chamado O Beco. Eu li, gostei um bocado, achei ótimo o conto, muito bem escrito, muito interessante e principalmente um conto Lovecraftiano totalmente. Eu até falei com eles, de repente eu vou postar junto com um conto meu, também com pretensões a Lovecraftiano, que eu já postei aqui, já até botei o link já algumas vezes, que é o Red Jack. É um conto que eu escrevi baseado na figura do Jack the Ripper, mas ele tem um contorno Lovecraftiano de horror cósmico também. Aí depois eu pensei, não vale a pena, eu vou postar com todas as honras aqui o conto do Ronaldo Leme, o Beco, e vou pôr um singelo like, um singelo linkzinho do meu conto aqui para vocês quiserem ir de um amador para o outro, vocês deem a atenção devida para esse nosso colega aqui da comunidade e comentem, claro, vai servir muito para o canal e vai servir para ele, né? Qualquer observação que vocês tenham a fazer sobre a escrita, sobre o conto em si, é isso aí. Uma coisa curiosa é que ele eu não tenho certeza se ele ainda mora, mas e a história é totalmente ambientada na cidade de Joanópolis. Joanópolis é uma cidade no interior de São Paulo, fica ali entre Campinas e Taubaté, mais ou menos, Bragança Paulista e tal. É da microrregião de Bragança Paulista, mas fica perto de Campinas, entre Campinas e Taubaté, bem no meio fica Joanópolis. Joanópolis, vocês que são do ramo do horror já devem ter ouvido, ou se não, vão ouvir agora, que isso eu não sei nem exatamente a origem disso, talvez o Ronaldo possa comentar aqui e acrescentar. É a cidade conhecida como a cidade do lobisomem. E o conto não tem nada a ver com lobisomem, mas a cidade ela é famosa, ela construiu até um certo interesse turístico em torno dessa marca aí, Joanópolis, a cidade do lobisomem. É Joanópolis do nome antigo dela, é uma cidade que foi construída, era um distrito, virou depois município e tal, de São João. Então é por isso que Joanópolis vem do João do São João, do santo, né? Então essa história ela é totalmente ambientada no centro antigo de Joanópolis,
Muito legal, eu acho isso bacana, eu gosto de colocar sempre que é possível colocar nas minhas histórias. No caso desse, eu vou botar logo o link aqui do Red Jack, apesar de ser Jack the Ripper, ser passado boa parte em Londres, naturalmente, que é onde ocorreram os crimes, mas ele envereda pelo Rio Antigo também. Então eu gosto muito disso, eu acho que isso dá um sabor muito especial, pelo menos para mim, um sabor muito especial quando uma história de horror, por mais que tenha uma conexão universal, como é o caso do Beco, aí do nosso amigo Ronaldo, é universal, porém é nacional e regional. É como dizia, ó, posso estar me enganando, mas eu acho que foi o Tolstói, ou foi o Tolstói ou foi o Chekhov, acho que foi o Tolstói, que disse que se você quer ser muito universal, fale da sua aldeia. É uma frase bem bacana. Depois eu vou checar se eu não estou falando asneira. Mas acho que é do Tolstói essa frase mesmo. É um autor clássico russo desse. Tolstói, Dostoiévski ou Chekhov, mas Gogol. Mas acho que aposto que é Tolstói. Querendo dizer que quanto mais você está na raiz das coisas, mais universal tu é, porque afinal é tudo a espécie humana, né? Então o que há de mais profundo nas raízes da gente é semelhante ao que está nas raízes de todo mundo, de qualquer lugar. Mas então é bacana, dá aquele aspecto assim bem brasileiro, bem regional. A história tem essa ambientação que eu achei um dos charmes da história. A conexão com Lovecraft não é exagerada, não é um pastiche de Lovecraft, como tem muito, hein? No círculo Lovecraft tem bastante pastiche, mas não é um pastiche, é uma história que tem uma inspiração no Lovecraft, naquele ambiente do mito Cthulhu. Isso é bem visível. Eu acho que vocês certamente vão gostar. Eu não tenho muito mais que comentar, é deixar vocês em companhia do colega aqui da nossa comunidade, e vamos ver se a minha narração, viu, Ronaldo? Veja se a narração fez jus ao que tu tinhas na cabeça quando escreveu O Beco 2020, Ronaldo Leme. O Beco, Ronaldo Leme 2020. Capítulo 1. Uma saudade e uma culpa. Hoje faz exatamente um ano que meu velho amigo partiu, e essa não é uma figuração de linguagem, já que não posso afirmar que morreu ou que tenha tido qualquer outro fim comum. A palavra partiu é realmente a que melhor representa o que aconteceu naquela manhã de segunda-feira, 21 de dezembro de 2020. Nós nos conhecíamos desde criança. Não estudamos juntos porque ele era um ano mais novo que eu. Nós morávamos na mesma rua e, como era comum naquela época, a rua era o quintal de nossas casas. Embora de gênios diferentes, sempre nos demos muito bem e a amizade de 54 anos passou por poucos períodos de afastamento. Nessas 5 décadas e meia estudamos, casamos, tivemos nossos filhos, enterramos nossos pais, casamos alguns de nossos filhos. Cada um de nós se tornou aquilo que se esperava. Eu sempre vivi com o pé no chão. Nunca fui um homem de grandes aventuras ou grandes rupturas, e o mesmo testemunho eu podia dar de meu amigo em quase todos os aspectos de sua vida. Eu disse quase todos, porque em um aspecto esse padrão de homem mediano, de quem não se espera grandes rupturas de opinião, pensamento e comportamento, era quebrado. O seu relacionamento com tudo aquilo que chamamos de extraordinário, sobrenatural, espiritual, era diferente. Ambos crescemos na pequena cidade de Joanópolis, no interior paulista. Nos batizamos na mesma igreja matriz, fizemos catecismo, crisma e curso de noivos antes do casamento. Eu sempre lembrava isso a ele depois de ouvi-lo discorrer sobre suas descobertas e estudos de outras religiões, doutrinas, filosofias e cultos menos comuns. Você sabe que o padre vai te excomungar se lhe ouvir falando isso? Perguntava a ele rindo. E o que isso significa na prática? Que não poderei mais ir à igreja? O amigo sabe que isso não teria hoje grande impacto na minha vida.
retrucava. Por fim, toda discussão terminava em piada e ríamos juntos das incertezas das minhas certezas e das incertezas das certezas dele. Muito embora, com o tempo, suas incertezas foram diminuindo. Talvez eu devesse ter intercedido ali, talvez eu devesse ter lhe desestimulado a estudar e buscar, onde quer que fosse, as respostas das perguntas que lhe incomodavam. Uma piada era recorrente. Eu adorava lembrá-lo de quantos anos perdeu buscando um exemplar do temível Necronomicon. Sim, aquele grimório maligno que chegou ao mundo com o nome de Al-Azif, escrito pelo árabe louco Abdul al-Azred em Damasco por volta de 730 d.C. Hoje é de conhecimento comum que tal livro é fictício, uma invenção do escritor inglês H.P. Lovecraft. Porém, a busca pelo engodo do Necronomicon fez com que chegassem em suas mãos outros títulos tão ou mais terríveis que esse, uma vez que, ao contrário daquele, estes existem. Foi assim que leu e se encantou com a magia sagrada de Abramelin, a pequena chave de Salomão e os escritos do maldito mago vitoriano Aleister Crowley. Por tudo isso é que não mediu esforços para cursar, em paralelo ao direito na Universidade de São Francisco, o curso extracurricular de metafísica. Não era por acaso que minhas conversas com ele duravam tardes inteiras. Ele tornou-se um homem culto com conhecimentos vastos nos mais diversos campos: religião, misticismo, metafísica, física, astronomia e astrologia. Era fascinante ouvi-lo falar, e o fato de não ser um pregador por nunca tentar nos converter tornava a escuta muito agradável. Hoje meu coração se divide em saudade e culpa. Saudade porque não o tenho mais perto de mim. E às vezes ainda acordo e penso em ligar, só para depois lembrar que não é mais possível. Culpa porque ninguém sabia melhor que eu de suas intenções. Ele nunca escondeu de ninguém suas teorias malucas, mas só eu, apenas eu, tinha condições de saber que, ao menos para ele, não eram teorias malucas. Só eu, apenas eu, sabia que se tudo desse certo, se o meu amigo estivesse certo, o fim seria exatamente aquele que se deu naquela manhã maldita de segunda-feira, 21 de dezembro de 2020. Capítulo 2. Uma descoberta do passado. Ao meu ver, houve um momento-chave na sua trajetória de investigador do oculto, e este momento foi quando, já tardiamente, soube através de um antepassado seu que desaparecera quando criança. Um tio que nunca chegou a conhecer, já que na época do desaparecimento meu amigo tinha 1 ano de vida. A família falava muito pouco sobre o caso. A criança, de nome José Augusto, nascida em 1952, tinha 9 anos quando, em uma manhã de segunda-feira, atendendo a um pedido da mãe, foi até a padaria central comprar pão e leite. Tarefa que cumpria com muito gosto quase todos os dias, já que sempre lhe sobravam algumas moedas para comprar balas. Não era comum o desaparecimento de alguém, seja criança ou adulto, em uma cidade pequena como aquela, sem deixar pistas de seu paradeiro. Vez ou outra, um morador da zona rural desaparecia por algumas horas, até mesmo dia, mas logo era encontrado na mata, ou caído à beira de uma estrada ou ribeirão, vítima de um infarto, picada de cobra ou até mesmo de morte matada. Mas no caso do menino José Augusto, nunca foi dada nenhuma explicação. O menino simplesmente evaporou. Décadas haviam se passado quando o caso chegou ao conhecimento do meu amigo, que já era um homem feito e já havia iniciado suas pesquisas sobre ocultismo. A princípio, o caso lhe chamou pouca atenção, afinal não haviam sequer elementos para especulações. Não havia nenhum circo na cidade ou mesmo os acampamentos de ciganos, comuns no passado. Nenhuma grande obra estava sendo realizada no município, pois a primeira grande obra, a barragem da represa Jaguari-Jacareí, iniciara-se em 1976 e concluíra-se em 1981. Todos esses caminhos já haviam sido percorridos e todos eles deram em nada.
O caso já havia sido estudado por vários investigadores de polícia ao longo dos anos, mas nenhum conseguiu encontrar nenhuma ponta solta que pudesse puxar, nenhuma nova pista que pudesse seguir. É bem verdade que, pelos métodos ortodoxos, nem mesmo meu amigo conseguiu, mas os estudos e os assuntos sobre os quais se debruçava lhe davam um leque muito maior de opções. Foi essa a habilidade que lhe permitiu observar com outros olhos um detalhe que nunca foi levado em consideração, porque não tinha relação alguma com o desaparecimento. No trajeto da criança da casa à padaria, ela passava pelo beco da rua São Lourenço. Ainda hoje, todos que moram na Avenida Godofredo Frederigues e vão para a Praça da Matriz sobem a rua sem saída Vereador Palmiro Teles, entram no beco e saem na rua São Lourenço. A ideia de que o beco era a resposta daquele mistério de décadas se infiltrou na mente do meu amigo. Ele passou horas, de dias e de noites, naquele beco usando de todo o seu conhecimento na tentativa de captar a mais tênue impressão de algo oculto, paranormal. Por vezes, fez experimentos e rituais que nos encheriam de vergonha se alguém nos flagrasse. Digo nós, porque eu ficava vigiando enquanto ele perambulava pelo beco altas horas da madrugada, com pêndulos e varinhas radiestésicas. A tentativa era de captar qualquer anomalia natural ou sobrenatural. Isso sem dizer nas medonhas conjurações que me tiravam o sono. A inutilidade de tudo isso para o seu intento era algo reconfortante. Nada funcionou, servindo apenas para o beco ficar conhecido como um local frequentado pelos macumbeiros da cidade, um local de despacho. Isso porque não tomávamos o cuidado de apagar os círculos, pentagramas e sigilos que desenhávamos a giz no chão para as conjurações mais sofisticadas. Suas teorias, pesquisas e experimentos tiveram uma guinada quando, em uma exposição no Colégio Estadual, o ainda único colégio João Ernesto Figueiredo, viu uma foto muito antiga da pequena cidade, ainda com poucos quarteirões centrais traçados. A legenda chamava a atenção para o fato que seu urbanista, Sr. Anselmo Caparica, iniciou o traçado da nova cidade a partir de 2 quarteirões centrais que receberiam a Igreja da Matriz de São João e a Praça Padre Domingos Segurado. A partir desses 2 quarteirões, as ruas, avenidas e outra praça foi traçada, a qual receberia o Paço Municipal e a cadeia, condição para que uma cidade existisse na época. Mas o que chamava atenção e estava em destaque na legenda era a largura das ruas, sua linearidade, os quarteirões geométricos, as avenidas largas, tudo isso criava uma harmonia que saltava aos olhos. Mesmo nas ruas oblíquas, foram conservados ângulos obtusos, abertos de maneira que isso, posto sob a topografia desafiadora da Serra da Mantiqueira, tornava o traçado original da cidade digno de nota. Não por acaso foi objeto de pesquisa de estudantes de arquitetura e urbanismo de várias universidades da região. Tudo isso se mantém ainda hoje no Centro Velho. Na medida que nos afastamos dele, o crescimento desordenado e os empreendimentos mais preocupados com retorno financeiro do que com a beleza e funcionalidade da cidade distorceram a malha urbana original. Mas isso não o interessava. Seus olhos caíram direto sobre o beco, e lá estava ele, ao final da rua traçada, ainda sem nome. Então, depois de vários minutos em silêncio, ele virou-se para mim com uma feição de júbilo, como alguém que encontrou uma resposta para uma pergunta. Como pode isso? Perguntou. Isso o quê? Ora, houve tanto cuidado no traçado da cidade, seu projetista se mostrou tão talentoso, como não conseguiu resolver isso? Isso o quê? Insisti, já sem paciência. Olhe você mesmo. Tudo é harmônico, geométrico, linear. Não é um plano cartesiano, formado por eixos X e Y. Ele fez uso de ângulos de toda a natureza. Sim, e daí? E daí? Como um projetista, um urbanista que se mostrou tão talentoso, não conseguiu eliminar essa falha na malha urbana. Que falha? Disse, demonstrando o quanto não gostava de charadas.
O Beco da São Lourenço. Capítulo 3. Infectado por uma ideia. Uma ideia é como um vírus, uma vez que ela penetra na sua mente ou seja engendrada por ela. Uma vez que ela se instale na sua mente, começa a se multiplicar e a se espalhar, de forma que as suas impressões da vida e da realidade começam a ser afetadas. Seus interesses e preferências, tudo começa a gravitar ao redor dessa ideia. Foi exatamente isso que aconteceu. A falha na malha urbana geométrica e linearmente projetada. A falha na concordância de polígonos angulosos que formaram os primeiros quarteirões da cidade que nascia e que concluíram no aparecimento do beco. Nada foi capaz de convencê-lo que isso não tinha significado nenhum, além do trivial. A partir dessa visita ao colégio estadual, recolhemos todas as fotos antigas e velhos mapas da cidade. Pesquisamos a descrição de cada rua nos projetos de lei que as nomeavam. Tabelamos toda a informação, cruzando datas, nomes e medidas. Confesso que foi um hobby interessante e apenas quando me convidou a fazer o trabalho de campo, eu me recusei. Era dado início a um novo período de excentricidade e loucura, como alguns diziam. Meu querido amigo passaria os próximos anos medindo as ruas e quarteirões, anotando coordenadas geográficas, latitude, longitude, altitude de cada ponto, de cada vértice. Depois buscava por coincidências, submetia esses números a equações com números áureos, aplicava geometria aos nomes das ruas, os submetia à frequência Fibonacci. Ora, é claro que quando você recolhe um apanhado de dados aleatórios e tortura esses dados e números com cruzamentos e fórmulas, algumas coincidências serão encontradas. Coincidências, sincronicidades, alinhamentos que estavam lá antes e que ninguém notara porque não tem importância ou significado algum. Isso era tão verdade que ele nunca avançou em suas pesquisas com os tais alinhamentos e sincronicidades encontradas. É bem verdade que uma das linhas lei passa exatamente pelo beco, e isso era curioso, mas quem sabia o que era isso? Meu Deus! São as linhas de energia da Terra. Alfred Watkins, 1913. John Mitchell, 1969. Será que você não aprendeu nada comigo? Dizia ele irritado com a minha descrença. Como já foi dito, não houve nenhum avanço significativo. Nada que pudesse justificar o desaparecimento. Nada a que ele pudesse se apegar para sustentar a teoria, a ideia que lhe infectara. As coincidências, sincronicidades e alinhamentos encontrados lhe convenceram que o beco podia, sob determinadas circunstâncias, ser um portal para uma outra dimensão. Quando eu escutei isso pela primeira vez, o fiz jurar que não repetiria isso a mais ninguém. Disse a ele que havia virado piada nas rodas de amigos, que a cidade toda o considerava maluco, e que, embora ele tivesse tudo aquilo como um hobby, sua esposa e filhos se envergonhavam de suas excentricidades. Disse ainda que, mesmo eu, já não tinha mais desculpas e histórias engraçadas para tirar o foco de alguma narrativa vexatória sobre seus estudos e teorias. Por favor, escute! Se você não mantivesse os estudos, o trabalho e o relacionamento com a sua família dentro de uma normalidade, há muito já teriam internado você. Isso realmente o magoou e esse foi um dos poucos períodos de afastamento que nossa amizade viveu. Nesse tempo que ficamos afastados, seus estudos e pesquisas não o levaram a lugar algum. Ele fez como fazemos todos nós quando chegamos em um beco sem saída. Quando não podemos avançar nem recuar, quando não há saída à direita ou à esquerda, quando não nos resta mais nenhuma direção para onde seguir. Então, olhamos para cima. Quando os rancores daquela dura conversa amenizaram, voltamos ao que éramos antes. Nos falamos várias vezes por semana e não perdíamos uma oportunidade de estarmos juntos. Foram alguns meses de afastamento e quando estreitamos nossos laços novamente, ele estava literalmente olhando para cima, para o céu. Ele havia passado todos aqueles meses buscando informações astronômicas e astrológicas de como estava o céu naquela segunda-feira, 16 de julho de 1961,
a data exata do desaparecimento do menino José Augusto. Este era o ano de 2001, um ano após o fim do mundo, como muitos anunciaram que ocorreria em 2000. Reatamos a amizade na festa de Ano Novo e nas primeiras conversas, quando lhe perguntei sobre a investigação do desaparecimento, ele se mostrou desinteressado em falar do assunto e logo rumou a conversa para as trivialidades da vida. Eu o conhecia demais para não notar o comportamento fortuito. Sabia que só não desejava falar ali, naquele momento, e assim foi. Na próxima oportunidade, ele então me revelou as pesquisas e a sua descoberta. Na data do desaparecimento, 16 de julho de 61, uma grande conjunção astronômica estava em curso. Júpiter e Saturno ocupavam o mesmo quadrante no céu. E daí? Perguntei, já sabendo a resposta. E daí? É isso que estávamos procurando? A excepcionalidade que ensejou algo excepcional, respondeu ele, totalmente convencido do que dizia. Deixe-me ver se entendi. Você está dizendo que o beco da Rua São Lourenço, aqui no centro de Joanópolis, tornou-se um portal para outra dimensão devido à conjunção astronômica de Júpiter e Saturno daquele dia? E, por infelicidade da sua família, o menino José Augusto estava exatamente lá nesse momento e foi tragado para outra dimensão? Porque, com você dizendo, essa hipótese parece ridícula. Porque ela é ridícula mesmo, respondia ele, temendo passarmos mais alguns meses longe. Quer dizer que todos os becos se tornam portais dimensionais quando ocorre alguma conjunção? Não, claro que não. O nosso beco reúne características especiais, características que já havíamos encontrado nos estudos que fizemos. O que descobrimos cruzando todos os dados como geometria, fórmulas áuricas e Fibonacci não foram coincidências, foram indícios que algo excepcional ocorre ali. Há um ponto ali de confluência energética. Por isso, o mais talentoso dos projetistas nunca ia conseguir submeter aquele pequeno espaço à sua geometria tridimensional. Daí a falha. Ok, muito bem. Então acabou o seu trabalho, você desvendou o mistério. Concordei para não discutir. Sim, acabou. A teoria está montada e, por mais maluca que lhe pareça, para mim faz muito sentido, respondeu ele. Não, isso não está certo. Tem mais coisa aí, não é? Perguntei, provocando um acesso de riso. É claro. E eu lá sou homem de me contentar com teorias. Você mesmo não testemunhou a teoria colocada em prática nos rituais e conjurações que fizemos? Sim, mas nada funcionou. Tudo bem. Testamos as teorias, realizamos os rituais e conjurações com todos os aparatos e cerimonial e nada. Tenho que concordar que não funcionou. Por que não faria o mesmo agora? E como você vai realizar uma conjunção astronômica? Como você vai colocar esses dois astros na mesma posição de 40 anos atrás? Porque você faz questão de me fazer parecer ridículo. Ninguém consegue fazer isso, você sabe. Então, perguntei desafiadoramente. Então, eu aguardo mais 19 anos. E eles estarão exatamente na mesma posição, 59 anos depois. Capítulo 4. Lápis e papel. A nossa amizade resistiu dessa vez. Nunca estivemos tão próximos. Nossas famílias também se aproximaram e penso que seja porque foi um período em que meu querido amigo aquietou. Ele ainda fazia suas pesquisas e experimentos, mas agora eram mais no campo intelectual e teórico, embora vez ou outra se referia ao grande dia. Eu ficava me perguntando se seria possível alguém manter uma ideia fixa na cabeça por 19 anos. Será possível que alguém que tem uma ideia fantástica apenas sente-se e aguarde o tempo passar e a data do evento, o que ele passou a chamar de grande dia, chegar? Me pareceu que era isso que ele estava fazendo, até que um dia recebi pelo meu correio eletrônico um convite especial da Universidade de São Francisco. O convite era para participar de uma feira de ciências sobre física, no dia 19 de maio daquele ano, dia que se comemora o Dia do Físico.
Até aí nada de extraordinário, mas lendo sobre as atrações do dia, me deparei com o anúncio: Dimensões Desconhecidas e Universos Paralelos, 15 horas, Salão Nobre, e à frente o nome do meu amigo como palestrante do evento. A princípio fiquei muito feliz, era sinal que suas pesquisas haviam saído do campo do misticismo, do esoterismo e rumado para o científico. Depois me preocupou a ideia de que talvez ele pudesse rumar sua palestra para algo menos ortodoxo e ser humilhado ou ridicularizado no meio acadêmico. Ainda assim, lhe dei os parabéns e omiti minha preocupação. Parabéns! Fiquei muito orgulhoso de você, até que enfim seus estudos e pesquisas serviram para algo, disse em tom de brincadeira. Há alguns anos venho trocando informações com os pesquisadores da universidade. Comecei levando a eles dúvidas triviais, típicas de quem não é da área. Mas, com o passar do tempo, com o estudo assíduo e com a mistura do conhecimento científico, com isso que você desdenha tanto, o misticismo, o espiritual, o esotérico, as perguntas foram ficando mais interessantes. Você vai discorrer sobre a parte científica ou mística? Perguntei, deixando transparecer minha preocupação. Vou discorrer sobre a parte científica para gerar as dúvidas que apenas o misticismo responde. Eu não fiquei absolutamente tranquilo com essa resposta, mas acreditei que seria interessante e divertido para os alunos. Os professores e pesquisadores que, por sua vez, convenceram a reitoria a levá-la a palestrar, devem ter obtido mostras de seu trabalho que eu não conhecia. Peguem lápis e papel. Agora, tracem uma linha reta na vertical no meio da sua folha, disse ele a um auditório lotado de alunos curiosos. As inscrições para sua palestra esgotaram rapidamente quando os alunos de Joanópolis, que lá estudavam, espalharam a sua fama de excêntrico místico na universidade. Disseram das histórias que ouviram sobre ele da época que, como um perturbado mental, mediu toda a cidade atrás de um portal dimensional. Agora, tracem uma linha na horizontal que cruze com sua linha vertical em algum ponto, continuou. Assim? 2 eixos X e Y, como aprendemos na escola? Perguntou um aluno erguendo sua folha. Isso mesmo, exato. Agora, tracem uma terceira linha reta que divida o espaço entre a linha vertical e a horizontal no meio. X, Y e Z. Nós fazemos equações com essas letras, gritou outro aluno do meio do auditório. Sim, mas vamos chamá-las por nomes mais apropriados para o que vamos discutir aqui hoje. A linha vertical a chamemos de altura, a horizontal de largura e a terceira linha de profundidade. Estas, senhores, são as 3 dimensões do universo que você conhece e vivencia todos os dias: altura, largura e profundidade. É a representação do nosso universo tridimensional. Olhando para este desenho, você pode me apontar onde está a 4ª dimensão? Ninguém? Não sejam tímidos, podem chutar. Muito bem, aquele pequeno ponto de interseção das 3 retas onde elas se cruzam. Exatamente aquele ponto. Ele existe no agora, no tempo. Portanto, senhores, senhoritas, a nossa 4ª dimensão é o tempo. Os objetos que conhecemos possuem largura, altura, profundidade e existem no tempo no presente. Agora vejam, em todas as dimensões eu posso me mover para frente e para trás, na profundidade. Posso me mover para cima e para baixo, na altura, e posso me mover para a esquerda e para a direita, na largura. Mas na 4ª dimensão, no tempo, não podemos nos mover para frente ou para trás, manifestou alguém do auditório que não consegui localizar. Não é verdade, pois nesse exato momento nós estamos nos movendo para a frente. A alegação que você acabou de fazer já está no passado. Tudo bem que nós ainda não sabemos ou não conseguimos nos mover para o passado, ou mais rapidamente para o futuro.
Mas assim como em todas as outras dimensões, Albert Einstein já comprovou matematicamente que o tempo guarda essa mesma lei da física das demais, a possibilidade de nos movermos nessa dimensão como nos movemos nas outras. A alegação capturou a atenção de todos, inclusive a minha. Não era de maneira alguma uma ideia inédita, mas a maneira como foi colocada, devido à simplicidade, chocou a todos. A mim, fez pensar que realmente não tinha ideia do rumo que os estudos e pesquisas de meu amigo tinham tomado. Fiquei feliz ao perceber que encontrou uma maneira, ao menos no discurso, de conciliar suas ideias com o científico, e o seu sucesso, frente àquele auditório, era a prova disso. Aquilo, no entanto, era só o começo. Havíamos entrado no mar e agora ele nos conduziria para águas mais profundas. Stephen Hawking nos diz que o universo e o próprio tempo começaram no Big Bang há cerca de 15 bilhões de anos. O Big Bang marca o instante em que o universo começou, e toda a matéria no cosmos começou a se expandir. Antes desse momento, todas as 4 forças básicas, a gravidade, eletromagnetismo e as forças nucleares, forte e fraca, estavam unidas. Isso não é surpresa para ninguém nessa sala de cientistas, certo? Está nos seus livros e em documentários na TV. Agora, ouçam essa história. Antes havia uma harmonia perfeita, uma unidade. Não havia tempo e espaço. Quando a luz, o Criador, achou por bem, um ponto surgiu no espaço, marcando também o nascer do tempo. Isso ocorreu há cerca de 15 bilhões de anos. Este ponto se expandiu, criando o espaço vazio. Então, o Criador emanou um raio de energia para esse vácuo. Esta energia veio a formar toda a matéria física, incluindo as estrelas, os planetas, tudo. 4 forças diferentes se desenvolveram a partir do estado de unidade inicial durante o processo de criação. Estamos falando do mesmo evento? Do Big Bang? Perguntou ele ao auditório, que ficou em silêncio por um tempo, até que ele mesmo respondeu. Sim, me parece que estamos falando do mesmo evento, embora essa história conste nos ensinamentos de Isaac Luria, um cabalista do século XVI. A reação daqueles jovens estudantes foi divertida de observar, um misto de descrença e surpresa. A Universidade de São Francisco, como o próprio nome sugere, é ligada à Igreja Católica. Portanto, é mais fácil se curvarem à ciência do que admitir que exista outra religião, doutrina ou filosofia que se aproxime mais do que a ciência considera a verdade hoje. Também percebi que a palestra Dimensões Desconhecidas e Universos Paralelos naquele evento era a cereja num bolo. Era o momento em que traria reflexão, que chamaria a atenção dos alunos, que os faria pensar fora da caixa. Não era para ser pedagógico, era para ser inspirador e fazê-los duvidar das certezas que estavam formando. Isso me encheu de orgulho, me fez olhar para o meu querido amigo com uma admiração que nunca tinha sentido. Ele passava naquele instante de um excêntrico místico, de um mago teórico e experimental, para alguém que conseguiu relacionar o misticismo, as crendices, folclore e as histórias contadas ao pé do fogo para aquilo que todos respeitam, aquilo que se tornou a verdade absoluta para muitos, a ciência. E era gratificante vê-lo destruindo isso. O físico Brian Greene, em seu livro O Universo Elegante, Supercordas, Dimensões Ocultas e a Busca da Teoria Definitiva, defende que para a teoria das supercordas fazer sentido, o universo deve ter 9 dimensões espaciais e uma dimensão de tempo, totalizando 10 dimensões. Essa teoria é o que há de mais moderno hoje na física. O Dr. Michio Kaku escreve em seu livro Hiperespaço: os físicos explicam nosso conhecido universo de 4 dimensões, assumindo que durante o Big Bang, 6 das 10 dimensões se fundiram. Agora me permitam voltar ao cabalista do século XVI, Isaac Luria. A realidade consiste em 10 dimensões.
9 dessas dimensões estão além do tempo e do espaço. Somente o nosso mundo físico contém o espaço-tempo. 6 dessas dimensões estão juntas, como se fosse uma. Notável, não é? Capítulo 5 – O Mundo Invertido. Sucesso! Sua palestra na USF o tornou uma celebridade e muitos outros convites lhe foram feitos para palestrar nos mais diferentes lugares nos anos que se seguiram. Porém, o assunto do portal no beco da rua São Lourenço ele guardou para poucos. Ainda assim, por vezes, o assunto surgiu em suas palestras, sendo tratado como uma piada por ele mesmo. Infelizmente, os anos não foram capazes de extrair ou mesmo enfraquecer essa ideia em sua mente. Agora ele sabia exatamente a data em que a grande conjunção de Júpiter e Saturno se daria novamente, quando eles estariam exatamente na mesma posição do dia 16/7 de 61. Coincidência ou não, o dia seria novamente uma segunda-feira, 21 de dezembro de 2020, como a segunda-feira em que o menino José Augusto desapareceu. E como será o experimento dessa vez? Minhas costas já não aguentam mais ficar abaixado, desenhando círculos e estrelas no chão com giz. Brinquei com ele em uma das poucas vezes que conversamos sobre o assunto em todos aqueles anos de espera. Não precisaremos de nada disso. Vamos precisar de um relógio de precisão, prancheta e caneta. É claro, disposição, porque vamos cruzar aquele beco de um lado para o outro praticamente uma noite e um dia. Não, eu não vou não. Posso levar uma mesa e cadeira e fico fazendo as anotações de minuto a minuto se quiser, mas isso é tudo. Respondi com a cumplicidade dos velhos tempos e feliz por imaginar que o experimento seria menos vergonhoso. Ainda assim, por mais de uma vez tentei persuadi-lo a abandonar aquela ideia, dizendo que ele agora gozava de uma certa reputação, que ninguém mais o chamava de louco ou excêntrico, muito pelo contrário, tornou-se um orgulho para esposa, filhos e amigos. Mas o dia em que me mostrou a sua garagem, eu perdi toda a esperança. O local tinha suas paredes totalmente cobertas de recortes de jornais e matérias impressas da internet. Eram centenas de casos de desaparecimento no mundo todo em que os desaparecidos nunca foram encontrados. O mais impressionante é que não eram apenas pessoas, haviam aviões, navios e até mesmo um ônibus que virou uma esquina como fazia todos os dias e desapareceu. Para cada um dos casos que ele havia feito uma espécie de mapa celestial que mostrava exatamente qual a configuração e posição dos astros naquela data. As coordenadas geográficas do local onde o fato ocorreu e tudo mais que ele acreditava ser importante. Os recortes na parede, os dados reunidos, os rabiscos, desenhos e notações, também nas paredes, formavam um quadro digno de psicopatia. Nunca alguém voltou para contar o que há do outro lado? Perguntei. Você acreditaria em alguém que viesse contando essa história? Que cruzou um portal para outra dimensão e voltou? Me devolveu a pergunta. Bom, se estamos partindo do princípio que isso é possível, então por que não? O relato mais famoso é de um homem conhecido como Scott, um turista inglês, que ao visitar as grandes pirâmides se perdeu do grupo e ficou 3 dias desaparecido. Segundo ele, os 3 dias aqui não foram mais que 1 minuto lá, seja lá onde esteve. E o que ele encontrou do outro lado? Você não vai gostar de ouvir esse relato, disse ele com um pesar na voz. A verdade é que Scott enlouquecera nas semanas e meses subsequentes à sua experiência. Ele viveu uma degeneração rápida da sua sanidade mental. Os relatos registrados são dos primeiros dias pós-experiência, quando ainda guardava alguma coerência. Na medida que os dias, semanas e meses foram passando, as suas histórias ou lembranças, como acreditam alguns, foram ficando cada vez mais confusas e pavorosas, colocando Scott em uma espécie de estupor seguido de inconsciência,
como se sua mente desperta não suportasse as lembranças. Ele narrava um mundo completamente alienígena, onde as leis da física e da matemática eram distorcidas, e essa distorção incidia sobre os objetos orgânicos e inorgânicos. Objetos que ele não podia decifrar, já que não há referências deles em nosso mundo. Assim também ocorria com as cores e tons indescritíveis sem paralelos, cores que se comportavam como vivas e conscientes. Mas o mais bizarro e apavorante era a distorção da luz e da sombra. E por todo o espaço e tudo que via, sentia e tocava, pairavam os sentimentos de opressão, angústia e horror, como se cada célula do seu corpo soubesse que estava no lugar errado. Instintivamente correu de volta, embora correr não expresse o que acontecia naquele mundo refletido. Ele não avançava nem recuava, não subia nem descia, não ia para a esquerda nem para a direita, embora experimentasse a sensação de deslocar-se. O que era comprovado pela paisagem que se alternava à sua volta. Montanhas colossais, abismos insondáveis, o céu pontilhado de estrelas, mas próximo do horizonte o suficiente para causar pavor ao invés de admiração. E no centro do céu, um sol negro tão próximo quanto as estrelas. Em seu translado inexplicável, cruzou por cidades inteiras onde uma geometria que ele não podia descrever de outra maneira, senão como errática. Formas geométricas retorcidas, compostas por ângulos inexistentes, dando origem a volumes bizarros que contrariam as leis da física e da matemática em todas as suas aplicações. E nesses lugares a sensação de opressão e pavor eram levados ao máximo, já que ele não podia ver, mas sentia que tais cidades estavam repletas de coisas ou entidades com as quais ele não deveria ter contato. Como foi dito, toda essa viagem por esse mundo alienígena não durou mais que 1 minuto para Scott, embora seu desaparecimento tenha sido de 3 dias. Também, como já narrado, estes são fragmentos de seus primeiros relatos, os mais sensatos. Foi sobre essa base que, com o passar do tempo, ele foi acrescentando elementos que nos gelam a alma, nos permitindo seguir em frente apenas por julgar serem devaneios de uma mente insana. Capítulo 6 – O Grande Dia. Eu não preciso dizer que a narrativa do inglês não foi nada reconfortante ou tranquilizadora. Porém, meu querido amigo rebatia minhas indagações dizendo das infinitas possibilidades. Dizia ele não haver com o que se preocupar, pois se o que estamos admitindo fosse certo, então imaginemos a infinitude de universos. Imagine que uma pequena mudança na latitude e na longitude pode lhe levar para outra parte do cosmos. Na verdade, não existe nada que sustente a ideia de que até mesmo uma experiência como a qual ele estava planejando, no mesmo lugar 59 anos depois, com a mesma grande conjunção astronômica, o levaria para o mesmo destino de seu antepassado. Essas conversas me irritavam, porque, como eu disse, não existia nada que sustentasse essa ideia ou a coisa toda. Falar sobre isso seriamente me fazia parecer um idiota. Já havia tempos que eu tinha desistido de impedi-lo. Só me restava aguardar a data cada vez mais próxima e, na medida do possível, tentar manter o seu experimento dentro de uma discrição e das margens da sensatez. Nessa altura já estávamos no ano de 2020 e no segundo semestre começamos a materializar o experimento, listando os materiais necessários, criando um roteiro e alguns protocolos a serem seguidos. A grande conjunção iniciaria às 2h38 da madrugada de domingo, 20 de dezembro, e finalizaria 18 horas depois. O experimento seria simples, uma mesa e uma cadeira na esquina da rua São Lourenço com a rua Bernardino de Campos, onde eu ficaria sentado com uma prancheta, papel e caneta, anotando em uma planilha o horário exato em que meu amigo entraria no beco, ou cruzaria até a rua Vereador Palmiro Teles.
Lá ele anotaria o horário e retornaria, me passando os dados e conferindo os relógios. Faríamos isso pelas 18 horas seguintes. Naquele domingo almoçamos todos juntos, minha família e a dele. Conversamos sobre trivialidades, reclamamos do casamento, da aposentadoria e da pandemia que o mundo enfrentava. Tomamos algumas cervejas assistindo futebol e por fim voltei para casa tirar aquela pestana, hábito que adquirira ainda rapaz. Na despedida, reafirmei o compromisso da madrugada de estar lá mais uma vez, aliás, pela última vez. Essa tinha sido a condição. Lembrei isso a ele e parti. Fiquei surpreso ao chegar no local às 2h15 da manhã e lá estar ele falando ao centro de uma roda de pessoas. Ele notou minha chegada, mas não parou com a narrativa, vindo só depois me cumprimentar. Ah, que bom que está aí. Achei que tinha desistido. Estamos quase no horário. Quem são essas pessoas? Perguntei secamente. Alguns conhecidos, outros professores e entusiastas da ideia e vários curiosos. Me respondeu, se dirigindo à mesa onde eu ficaria. Mais curiosos chegavam ao local, alguns descendo a rua São Lourenço, outros saindo da praça e chegando até nós pela Bernardino de Campos, e ainda outros vindos pelo próprio beco, subindo a Vereador Palmiro Teles e chegando à esquina onde tínhamos montado a estação do experimento. Meu querido amigo recebia todos como se fossem convidados de uma festa. Recomendava a todos que não cruzassem o beco depois que o experimento iniciasse e, portanto, aqueles que desejassem ir embora, que o fizessem por outro caminho. Às 2h38 exatos, debaixo de olhares desconfiados, ele entrou no beco após eu ter anotado. O beco não tem mais de 30 metros e faz uma curva à esquerda de maneira que depois de caminhar alguns metros, perdemos a pessoa de vista. Não mais que 7 minutos e ele surgiu daquele beco escuro, veio até mim e pediu que anotasse a hora e conferisse os relógios. Isso se repetiu durante toda aquela madrugada, acompanhado por olhares decepcionados e depois zombeteiros. Os mais jovens foram os primeiros a perderem a paciência e, depois de fazerem piadas e algazarra, partiram pelo beco. O silêncio da madrugada nos permitiu ouvi-los do outro lado, descendo a rua Vereador Palmiro Teles, rindo e caçoando. Meu Deus, que mundo é esse? Estou em outra dimensão. Olhem, é um dinossauro. Eu devo ter voltado no tempo. Depois foram os mais velhos e respeitosos que aproveitaram uma das incursões do meu amigo, beco adentro, para virem até mim se despedir e partir. Eu não os julgo, porque teria feito a mesma coisa, só não o fizera porque nunca o havia abandonado em suas loucuras e devaneios, e não seria naquele derradeiro momento que eu faria. Às 6h da manhã, com o sol nascendo, as pessoas indo para o trabalho, ele já não era o único que estava cruzando aquele beco. Aqueles que sabiam o que estávamos fazendo nos olhavam com desdém e pena, os que não sabiam se mostravam curiosos. Mas a semana estava começando. Não havia tempo para parar e conversar sobre o risco de se atrasar para o trabalho. Chega? Perguntei a ele quando regressou de sua última incursão. Eu já tinha perdido a conta, já tinha preenchido mais de 15 folhas da planilha. Estava cansado e sabia, sempre soube, que aquilo, como as conjurações e rituais que fizemos décadas atrás naquele mesmo lugar, não daria em nada. Ainda temos longas horas até extinguir nossa oportunidade. Me respondeu com uma animação e empolgação irritantes, como se não tivesse perambulado, feito idiota a madrugada toda e agora parte da manhã. O sol já ia alto, o movimento das pessoas indo para o trabalho já havia cessado há tempos, estávamos sozinhos. Lá em cima, na rua São Lourenço, um gari varria a rua com sua vassoura de bambu. Eu estava muito cansado e àquela altura só pensava em uma coisa: café. Vou até a padaria central pegar 2 cafés. Você quer comer alguma coisa? Perguntei a ele após fazer a anotação do horário que trouxe e conferir os relógios. Uma xícara de café e um croissant seria ótimo. Pode ir, e se quiser descansar um pouco, fique tranquilo. Eu faço as anotações. Mas volte, por favor. Claro que volto com seu café e croissant. Levantei, estiquei as pernas e fui vendo-o iniciar nova incursão ao beco.
Não pude evitar o pensamento de pena. Queria saber se ele estava decepcionado ou o que ele mesmo pensava da situação. Na padaria tomei um pingado com pão de queijo, fui ao banheiro, joguei algumas conversas fora e, por fim, pedi um café grande e um copo descartável e um croissant. Evitei perguntas e fingi não ouvir os comentários maldosos de uns e outros sobre meu amigo. Tudo não levou mais de que meia hora e voltei. Ele não estava lá. Devia estar em nova incursão. Deixei o seu café sobre a mesa e recolhi algumas das folhas planilhadas que o vento havia espalhado pela rua. Sentei com as folhas no colo e comecei a ordená-las pelo horário anotado. Eram muitas nessa altura do dia. Esse trabalho me absorveu de tal maneira que só quando concluí percebi que vários minutos haviam se passado e ele não havia retornado. Aguardei mais um tempo enquanto procurava na última folha o horário anotado, 9 horas e 58 minutos. Olhei no relógio e este marcava 10 horas e 15 minutos. Ora, deveria haver ao menos uma marcação a mais na folha. Aguardei mais alguns minutos e então fui para a entrada do beco. Lá chamei por ele várias vezes, mas não obtive resposta. É estranho pensar que, mesmo sem acreditar em nada daquilo, hesitei em entrar no beco atrás dele, mas por fim o fiz. Como era de se esperar, fiz o percurso em minutos, saindo na rua Vereador Palmiro Telles. No entanto, nem sinal dele, nem no beco e nem na rua. Cruzei o beco de volta e novamente nada. Chamei por ele e nada. Desta vez corri beco adentro e, ao sair do outro lado, desci a Palmiro Telles até a Avenida Godofredo Frederigues, onde o fluxo de pessoas era maior. Lá perguntei a todos se o viram, mas ninguém o viu. O desespero começou a crescer dentro de mim. Não, espera aí, seja racional, disse a mim mesmo. Ele foi para casa, cansado, envergonhado. Ele deve ter achado essa a solução menos constrangedora do que admitir para mim que foi tudo bobagem. Claro, é isso que aconteceu. Ele pode ter passado mal, ter se sentido mal e ido embora. Ou apenas foi usar o seu banheiro. Corri para a casa dele e encontrei a esposa já preparando o almoço. Seu marido voltou para casa? Esse velho me largou lá sozinho. Fui buscar um café para ele e quando voltei, ele já tinha vindo embora. Não, ele não voltou, respondeu a esposa, notando minha fingida tranquilidade. Talvez ele tenha ido atrás de mim na padaria e nos desencontramos. Meu Deus, se foi isso, ele deve estar uma fera lá sozinho. Deixe-me voltar para lá então, mas vou passar na padaria antes. Tá, mas você me avisa quando o encontrar, me pediu a esposa com a primeira ruga de preocupação nascendo na testa. Fui à padaria, voltei ao beco, bati nas casas ali por perto na esperança que um mal súbito o tenha feito entrar em algumas delas para pedir ajuda. Fui até a Santa Casa de Misericórdia, a poucos quarteirões dali e nada. Ao meio-dia, 2 horas após a sua última anotação, após checar cada alternativa, cada possibilidade de onde ele poderia estar, eu encarei o fato que ele estava desaparecido. E assim o está até hoje. 1 ano depois, assim como ocorreu com seu antepassado 59 anos antes, desaparecera sem deixar pistas. Evaporou ou cruzou um portal que se abriu em fração de segundos para um outro lugar no cosmo, como acreditava que aconteceria. Epílogo. Às vezes eu acordo no meio da noite e começo a imaginar em que lugar do tempo-espaço meu querido amigo está, ou ainda, em que dimensão ele pode ter ido parar. Seria uma dimensão amigável ou hostil? Seria ela capaz de manter a sua vida no sentido biológico, manter o seu corpo vivo? E se sim, com que espécie de seres ele se depararia? É inevitável lembrar da descrição do Sr. Scott, da dimensão que visitou, e quanto o simples vislumbre de uma realidade tão distorcida em relação à nossa pode consumir nossa sanidade. Não seria essa dimensão refletida, às avessas, a fonte inesgotável de nossos medos, pesadelos e horrores? A polícia fez o que pôde nos meses que se seguiram. Levantaram todas as hipóteses e seguiram cada uma delas. Vasculharam sua vida pessoal, buscando por dívidas, amantes, problemas no casamento, problemas de saúde, qualquer coisa que lhe desse motivo para desaparecer.
Mas, a exemplo de seu antepassado, todo o esforço não levou a lugar algum. Quando a polícia reuniu todo o seu material de estudo junto com os recortes e matérias de jornais que cobriam as paredes de sua garagem, fui convidado a ir até a delegacia para tentar explicar a eles o que aquilo tudo significava. Se eu, que sempre tive contato com esses assuntos, relutava em aceitá-lo como uma hipótese possível, não preciso dizer que a polícia não perdeu mais que algumas horas sobre o material para descartá-lo. Meses depois fui novamente chamado à delegacia, desta vez para retirar todo aquele material. A viúva ou a esposa, não sei ainda como me referir, não havia demonstrado interesse em guardar aquilo e teria me indicado como um possível interessado. Livros, recortes, pesquisas, agendas, centenas de anotações e um HD externo que continha tudo isso digitalizado e organizado, além de vários programas de computadores tipo Sky Maps, usados para localizar planetas, estrelas, constelações, galáxias, etc. Eu aceitei levar tudo embora e logo iniciei a leitura daquele material, a fim de encontrar uma pista que me indicasse, segundo as conclusões dele, para que lugar do tempo e espaço que poderia ter ido. Seja lá onde for, uma coisa era certa, ele não conseguiu voltar. Havíamos combinado nos dias que antecederam o experimento que, a exemplo do inglês, uma vez que ele acreditasse estar em outro lugar, imediatamente retornaria. Você acreditaria em mim se eu aparecesse na sua frente alguns minutos depois de entrar no beco, dizendo que estive em outra dimensão e voltei? Perguntou ele, sabendo a resposta. Nem eu e nem ninguém, por isso a cada investida beco adentro, você levará seu celular gravando. Eu não quero que você hesite em voltar imediatamente, caso essa maluquice tenha algum grau de realidade. E foi isso que ele fez. A cada investida beco adentro, ele iniciava um vídeo novo, gravado sobre o anterior. Por isso acredito que ele não tenha conseguido voltar. Não pôde ou foi impedido. Mas voltar de onde? Essa era a pergunta que eu queria responder nos meses seguintes que levei refazendo seu raciocínio e percorrendo todo o seu estudo. Que ele tinha uma ideia para onde poderia ser levado, isso eu sei que tinha. Por várias vezes conversamos e eu quase tirei essa informação dele, que desconversava ou fazia alguma piada. O que ele escondeu de mim estava anotado em algum lugar de seus escritos. Era uma questão de tempo e paciência para encontrar. Não foram poucas as vezes que me comuniquei com os professores universitários com quem ele trocava mensagens e e-mails. Aliás, toda essa comunicação estava disponível no HD, que agora estava em minha posse. Também tive que ser instruído de como operar os softwares de astronomia, abrir os arquivos que ele havia produzido, acessar seus estudos. Passados alguns meses debruçado sobre o material, eu cheguei a uma coordenada que, lançada no programa, no software de astronomia, me levou a um local e uma sigla, SGR-A, e por fim, para aniquilar minhas esperanças, a um nome, Azatoth. A sigla é Sagitário A, o buraco negro supermassivo que está no centro de nossa galáxia, a Via Láctea. Mas Azatoth não fazia sentido algum. Estaria ele realmente se referindo àquele deus exterior Lovecraftiano? Descrito como um sultão demoníaco, fonte de todo o caos que reina a partir de seu trono no centro de nossa galáxia, onde o tempo não existe e nem a luz consegue escapar. E se era nisso que acreditava, como pôde prosseguir com seu experimento? Que espécies de horrores e de pavor o aguardavam do outro lado? Por quanto tempo ainda conseguiu manter sua consciência e sanidade? Ou pior, sendo uma dimensão sem tempo, quiçá esteja condenado a vivenciar esse horror e pavor eternamente. Todo seu material, toda sua pesquisa foi destruída por mim. Tudo que resta sobre meu querido amigo e suas excentricidades, como diziam. Sobre o seu experimento e seu desaparecimento é o que está nessas linhas, e ainda é muito mais do que eu gostaria para me sentir seguro que ninguém se aventurará por esses caminhos. Fim.